Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, hoje o Evangelho da Missa é retirado do capítulo 15 de São João, em que tu, Jesus, utilizas uma alegoria. Eu aprendi umas aulas de exegese que esta é a única alegoria que Jesus utiliza nos Evangelhos. Ele conta parábolas, isto não é uma parábola, isto é uma alegoria. Jesus diz que é a verdadeira vide, o Pai é o agricultor e cada um de nós somos os ramos. E nos diz que devemos que permanecer nele e ele permanecerá em nós. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não estiver unido à videira, assim vós também, se não permaneceres em mim. Se permaneceres em mim e eu em vós, então dareis muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada. E depois Jesus termina dizendo, a glória do meu Pai é que deis muito fruto. É muito interessante isto, porque o fruto, do ponto de vista espiritual, não damos pelas nossas capacidades, mas damos se estamos unidos a Cristo. É Jesus que leva para a frente a Igreja, servindo-se de nós como instrumentos. Por isso, a primeira condição para cumprirmos a nossa missão é estarmos unidos a Cristo. Podíamos pensar que a primeira condição seria falar bem, ter uma grande capacidade de expressar a mensagem cristã, mas não é. Não é isso. É a união com Cristo. Temos desde há poucas semanas, não é? O Papa Leão XIV, que na missa que celebrou pela Igreja, com os cardeais, logo depois do dia a seguir, a ser eleito o Papa, o dia 9 de maio, sexta-feira 9 de maio de 2025, o Papa fez uma homilia dirigida aos cardeais, mas dirigida a cada um de nós, falando da missão que temos que cumprir. E a certa altura dizia, fomos escolhidos para anunciar o Evangelho a toda a criatura. Deus nos escolhe e nos envia. E a Igreja deve ser essa cidade colocada sobre o monte. Aqui está a citar o livro do Apocalipse. A arca de salvação que navega sobre as ondas da história. O farol que ilumina as noites do mundo. E não esqueçamos que a Igreja somos cada um de nós, né? Como explica o Papa. Né? Mas depois, a certa altura, faz esta pergunta. Como cumprirá essa missão a Igreja? Como cumprirá essa missão cada um de nós? Né? Como é que cada um de nós cumprirá essa missão? E diz o Papa, pela grandiosidade dos seus edifícios, também desde que nos encontramos. Então, claro, o Papa refere-se à Basílica de São Pedro, à Capela Sistina, diz, não é pela grandiosidade desses edifícios, ainda que a sua beleza, essa beleza das obras de arte aproxima as pessoas de Deus, mas o que mais aproxima as pessoas de Deus é a santidade dos seus membros, a santidade dos membros da Igreja. Ora, essa santidade, pois evidentemente, adquire-se estando unidos a Cristo. Só Deus é santo. E os santos foram santos, digamos assim, porque estavam unidos a Cristo. Por isso, a primeira condição para cumprirmos a nossa missão é sermos almas de oração. Pessoas que rezam. Se não rezamos, não estamos unidos à videira. Claro que se não rezamos, se não recebemos com frequência os sacramentos, em concreto a comunhão, a confissão, que são aqueles sacramentos que recebemos com mais frequência, a vida de Jesus não se pode dar em nós. E por isso não podemos transmitir uma vida que não vivemos. Não podemos dar esse testemunho de Cristo que daremos na medida em que estamos unidos a Ele pela graça. É tão interessante que o Papa, nessa homilia, falava desta afirmação de São Pedro, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E dizia, Jesus é o único Salvador que revela o rosto do Pai. Em Jesus vemos o modelo de humanidade santa que podemos imitar. Vemos a promessa de um destino eterno que ultrapassa todos os nossos limites e capacidades. Jesus é dom de Deus. A vida eterna que Deus nos dá em Jesus também é um dom.
No entanto, para chegarmos à vida eterna, já temos que a ter dentro de nós, e ter dentro de nós é precisamente viver na graça de Deus. O Papa diz que evangelizar é exatamente indicar o caminho a percorrer para se deixar transformar por essa vida que Jesus nos trouxe, por essa vida da graça. Isso é a santidade. E por isso, tantas pessoas que, sei lá, que se dizem cristãos, católicos, muitas vezes não praticam a fé, não têm essa vida divina dentro delas. E evidentemente não conseguem dar testemunho. Aliás, o Papa diz exatamente isso. Diz que nessa passagem do Evangelho há pessoas comuns que consideram Jesus um homem justo, um profeta, alguém especial. No entanto, quando chega às dificuldades, também eles abandonam a Cristo. Se uma pessoa não vive na graça de Deus, não vive unida à videira, pois acaba por abandonar, acaba por não dar testemunho dele, acaba por negá-lo, se não com as palavras, com as obras. E o Papa comenta claramente que isso é viver um ateísmo na prática. Ou seja, um cristão que se diz cristão, mas não reza, não vai à missa, pelo menos aos domingos, não luta por viver na graça de Deus. O Papa diz nessas palavras que é cristão, mas não tem uma vida divina dentro dela, por isso não, na prática, vive como um ateu, mesmo que teoricamente acredite em Deus. Ou seja, Jesus morreu na cruz para que tu e eu pudéssemos viver unidos a Ele, como diz o Evangelho de hoje. E estamos unidos a Ele pela graça de Deus. Por isso, a falta de fé, quando o Papa nessa homilia, traz consigo a perda do sentido da vida. E tu e eu temos que dar esse testemunho dessa vida divina que temos dentro de nós. Não te esqueças que a nossa fé nos diz que Jesus está na Eucaristia. Por isso é tão importante rezar diante da Eucaristia, dizer: Jesus, acredito que estás aí. E é tão importante comungar, desde que estamos bem preparados, em primeiro lugar na graça de Deus, evidentemente, tendo feito a primeira comunhão, e também cuidando esse jejum eucarístico de 1 hora que a Igreja nos pede. Mas depois não te esqueças que Jesus está no fundo da nossa alma em graça, como dizia São José Maria. Não é que a alma tenha fundo, mas é uma indicação de que para encontrá-lo dentro de nós tem que haver esforço. Temos que manter a presença de Deus. Temos que cuidar o recolhimento. Temos que procurar dizer ao longo do dia jaculatórias, essas pequenas frases que ajudam a manter a presença de Deus e que mantêm essa vida divina em nós, ativa, digamos assim. E então aproveitaremos as ocasiões que o Senhor nos dá para dar testemunho. E como diziam os apóstolos, quando foram presos por falar o nome de Jesus, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós temos dentro de nós essa vida que arde dentro de nós e que temos que dar testemunho. A mesma coisa São Paulo. São Paulo sofreu muito na vida, mas não podia deixar de falar desse encontro com Cristo a caminho de Damasco. Ficou profundamente gravado no seu coração, na sua memória. Pois tu e eu, se procuramos esse encontro pessoal com Cristo na oração, nos sacramentos, no cuidado da nossa formação, pois acabaremos por dar testemunho com a nossa vida, com o nosso exemplo e também com a nossa palavra. Também damos testemunho quando reconhecemos que somos pecadores, que temos defeitos, que temos que lutar. Porque, claro, nós não damos testemunho de nós próprios. Nós damos testemunho de Cristo. E a Igreja não existe para falar de si própria, mas para dar testemunho de Cristo. E o Papa Leão cita o Papa Francisco, nessa homilia, diz: testemunhar a alegria da fé em Cristo ressuscitado corresponde a cada um de nós. Para isso é necessário desaparecer para que Cristo apareça. Deixar que essa vida divina em nós se torne patente ao rezar pelas pessoas, ao procurar dizer a esta pessoa, àquela outra, aquilo que Jesus diria se estivesse ali. Se nós estamos vivemos na graça de Deus e estamos em sintonia, podemos nesse momento, com o Espírito Santo, podemos nesse momento invocar o Espírito Santo. O Espírito Santo põe na minha boca palavras que Jesus diria, né, neste momento, a esta pessoa. Então estamos a ser instrumentos nas mãos de Deus para evangelizar, né, para ajudar os outros, em primeiro lugar, a ter essa
vida divina, a viverem perto de Deus, a terem esse profundo sentido para a sua vida, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é o sentido da vida de todas as pessoas. Sem Ele, a vida fica sem sentido. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.